não é o mestre que ensina para o aluno que ensina para o mestre. Bom, como que isso é possível? Bom, eu que falei, o dispositivo o mestre tem duas características. Você não pode esquecer a segunda. O mestre não sabe, mas ele tem uma grande vontade. E o aluno, ele está decidido em trabalhar com esse mestre. Porque poderia ser outro dispositivo que você encontra um ignorante, você não quer trabalhar com ele. Mas dessa vez, o aluno, já por definição, está motivado para trabalhar com essa pessoa. Ele já aceitou o fato de trabalhar com ignorante. Okay? Então, é um dispositivo um pouco particular, que você encontrar alguém, por exemplo, que não conhece o seu esporte, mas você sabe que ele é um coach excelente, que ele motiva muito as pessoas, sabe? E que ele vai obter resultados muito bons. Tipo, pode ser a mesma coisa com um terapeuta. Você conhece uma pessoa especializada para parar de fumar, você não tem esse problema, é mais para ganhar peso, digamos, mas aí você sabe que o cara tem uma grande vontade. Então, você vai trabalhar com ele, ok? Ele é ignorante, mas ele vai te motivar. Os dois são importantes. Bom, então, e o mestre, ele aceita de ser ensinado pelo aluno e ele vai fazer perguntas que vão emancipar. Então, tem 7 trechos nesse capítulo. O primeiro trecho diferencia duas pedagogias, ou dos tipos de ensino. A velha pedagogia e a pedagogia da igualdade das inteligências e da emancipação. Okay? O segundo trecho vai enfocar sobre a atenção e a unidade da inteligência. A atenção e a igualdade da inteligência. O terceiro trecho vai fazer, esse é um trecho interessante, a diferença entre o mestre ignorante e Sócrates. Bom, Sócrates imediatamente tem que adicionar o Sócrates de Platão no Menon, okay? Porque não corresponde necessariamente à figura histórica de Sócrates. Bom, e ele vai opor a emancipação do mestre ignorante e o abrutissement, eu não sei, a burrice, não sei como se chama já abrutissement em português, do Sócrates. Como se chama abrutissement? Ele fala embrutecimento. Embrutecimento. Obrigado. O quarto trecho detalha um pouco como se passa a emancipação. O mestre, ele não vai julgar o saber do aluno, porque ele não é capaz. Ele vai considerar a atenção. Está concentrado ou não? E é um trabalho de coach, ok? Você motiva para e chamar a atenção sobre coisas. E aí vai passar esse ensino também pelo princípio da igualdade das inteligências e uma coisa em comum que vai ser o livro de Fenelon, ok? O quinto trecho, ele diz que é suficiente ser emancipado para emancipar. E tem aqui uma crítica sutil do iluminismo. A questão principal é o seguinte: você fala com outra pessoa de maneira igual e pergunta, e você, o que você acha disso? E aí você faz um inventário das capacidades do aluno. Vou abrir uma parêntese aqui. A questão, e você, o que você acha disso? É tipicamente uma questão que se espalhou no momento de 68. Eu conheci atores que participaram desse evento na sua juventude, e eles me falaram, o que era chocante é que todo mundo estava falando com todo mundo, perguntando, e aí você, o que você acha disso? Então, o professor de universidade vai falar com o motorista da rodoviária, ok? Garçom de lanchonete vai falar com o ministro do STF. Tem um livro famoso que foi escrito sobre 68 na França, de um historiador, Michel de Certeau, se chama a prise de parole, não sei como se chama, tomada de fala, uma pessoa que se lança para falar, a iniciativa da fala, uma coisa assim. Quer dizer que o que era chocante na época é que todo mundo estava falando e pedindo a opinião dos outros para começar a falar. Não tinha esse silêncio ou essa hierarquia que instaura
uma ilegitimidade de perguntar para o outro. Ao contrário, era um momento que era muito normal questionar ao outro, porque tinham uma grande atmosfera de igualdade. Isso foi impressionante para vários atores que falaram dessa coisa, né? Não tinha essa reserva ligada ao prestígio de uma pessoa que supostamente sabe. Então, você não ousa questionar ou você não ousa contestar. Na época, você podia falar com uma pessoa do banco e perguntar o que ela acha, e o pessoal do banco também iria responder, aí, e você, o que você acha? Então, não vai confiscar o saber por ser experto no domínio dele, entendeu? Era muito mais um movimento de circulação. Luiz, você quer falar? Sim. Eu não entendi como que, em que medida, na verdade, isso é uma crítica ao iluminismo. A gente vai entrar no detalhe. Por enquanto, estou só dando o plano, né? Bom, eu fecho a parêntese e agora eu vou voltar para o sexto trecho. O sexto trecho ele enfoca sobre a reciprocidade das inteligências, que está no centro da emancipação, que ele chama também panecástico. Pan são todos e ekaston é cada um. Então, a gente se emancipa coletivamente e cada um também. Okay? Então, o último trecho, ele insiste sobre o que ele vai chamar a tautologia da igualdade, que é que todo o saber está incluído no primeiro saber que você tem. Okay? Por isso, o princípio do ensino universal é você tem que conhecer uma coisa e aí, a partir disso, tudo vai se relacionar a esse primeiro saber. Tem uma forma de autoinclusão do saber num primeiro saber. Bom, o que ele chama também de círculo da potência, né? Bom, em vez do círculo da impotência. Então, vamos começar. O primeiro trecho diferencia dois regimes de ensino. O livro Precisa Rancière, de Fénelon ou Telemaque, é um livro apenas fácil de utilizar. O que conta não é tanto o livro, é o princípio do ensino universal. Tem que aprender algo e relacionar a esse primeiro saber todo o resto. Então, você conhece o seu nome, ou você conhece a sua data de nascimento, ou você conhece uma oração, e aí vou te passar o texto, por exemplo, dos meses do ano, ou das letras do alfabeto, ou o texto da oração, e você vai reconhecer. Então, você vai, a partir de um primeiro saber, aumentar um saber por radiação, por assim dizer, a partir desse primeiro núcleo. Só que o que dizia a pedagogia tradicional era diferente. Você tem que fazer uma seleção dos elementos mais simples, você tem que fazer uma progressão. A cada etapa, você adquiriu algo, mas sobra algo para saber mais. Então, a cada vez que você avança, reaparece a ignorância e reaparece a distância entre o aluno e o professor. Okay? Então, esse sistema supostamente diz que o aluno está avançando, que ele está superando a sua ignorância, que agora são os mais iniciantes que são ignorantes, mas isso contesta precisamente Rancière, suspeitando que o que é interessante nesse sistema é precisamente um certo sentimento de dominação do iniciante, o que ele chama de emburrecimento, né? Então, isso é perverso, é particularmente perverso, e o que é ainda mais perverso consiste em dizer tem um tipo de inteligência para certas categorias sociais, e esse saber é suficiente para você, porque você vai ser, não sei, pedreiro ou motoboy, né? Então, eu vou tentar me aproximar do seu nível intelectual simplificando o meu discurso. Isso é uma negação da igualdade da inteligência. E, obviamente, tem essa tentação na obra de Platão sobre a raça de ouro, que é de elites, digamos, supostamente uma inteligência maior.
e as classes mais populares que não são dignas de saber. Bom, ao contrário de saber e a pedagogia, o ensino universal, ele repete a primeira frase do livro até decorar e depois vai reconhecer as letras. Qual é a situação? A situação do aluno é aquela de um jogo de fuga, escape game, né? O aluno tem que sair, a gente não sabe como, mas a gente sabe que ele vai fazer o exercício de liberdade para se tirar dessa situação. Ele vai questionar de maneira infinita, desculpa. E, basicamente, ele não depende do segredo do mestre, ele depende da sua própria busca, da sua própria pesquisa. Então, não tem como colar, não tem como fazer malandragem, é, ao contrário, um círculo virtuoso do empoderamento progressivo. Okay? E, da mesma maneira, o aluno vai descobrir que não tem nada escondido atrás do saber do mestre. Não tem algo aqui absoluto, sagrado. Só se trata de aprender a mergulhar, se orientar, manipular os signos e a linguagem em particular. Então, quem diz que, por exemplo, o aluno não é capaz de decorar, de aprender de cor, que seria tratá-lo como um papagaio, na verdade, reproduz um certo preconceito da desigualdade das inteligências, porque, basicamente, ele é incapaz de aceitar o princípio da igualdade das inteligências. Okay? Será que você tem perguntas sobre esse primeiro trecho? Eu tenho uma dúvida, mas acho que diz respeito ao capítulo 1 ainda. O trecho 1, quer dizer. A gente está no capítulo 2. Não, então, na verdade, o capítulo 1 mesmo. O capítulo 1, ok, pode Mas talvez tenha a ver com coisa do capítulo 2 também. pode falar. Quando tá falando sobre o texto, fala sobre a noção de tradução, né? E Ele começa com um livro que é uma tradução, exatamente. isso. Porque se lembra que o dispositivo é que ele foi pedido de ensinar a língua. Uhum. A língua francesa, sem conhecer, para alunos holandeses, sem conhecer o holandês. Sim, Então, parece que no capítulo 1 ele coloca parte da responsabilidade do aprendizado além da vontade, tanto do aluno quanto do professor, também no processo de tradução entre as línguas. Mas eu não sei sim. eu não Então, sei. ele utiliza a tradução de duas maneiras, stricto sensu e como metáfora. Stricto sensu porque o dispositivo é de utilização de um livro de tradução. E, como metáfora, porque ele diz, basicamente, aprender consiste em traduzir. Mas, nesse caso, quando ele ensina, por exemplo, a música sem conhecer música, ele fala de tradução. Mas não é stricto sensu, não é mais um dispositivo de tradução. Ok? Então, tem a tradução utilizado como metáfora, ele é um termo utilizado para mostrar que se trata de algo que não é uma divinação, é um trabalho de orientação, de hesitação, um trabalho de transformação, mas não é um trabalho que supõe uma dominação insuperável entre inteligências. Okay? São duas inteligências iguais que tentam se entender. É isso que significa a metáfora da tradução. Não é algo como uma distância insuperável. Acho que a minha dúvida mais particular, assim, é porque parece para mim que o emburrecimento que ele fala, né, esse não saber, não está no momento da tradução. Talvez esteja mais no momento que
do silêncio, da leitura do texto, talvez, né? Pensando na posição do aluno, né? Não entendi. Pode repetir? Assim, a questão da tradução está justamente ligada ao trabalho, né? A um esforço, talvez, um movimento. Aham. Parece que o não saber, que é onde talvez ocorra a própria aprendizagem, está ligada mais à noção de silêncio do que no ato da tradução. Não sei se é por causa das coisas que eu li, que eu estou nesse registro do silêncio, mas parece que é importante para mim também esclarecer um pouco essa noção de silêncio no que diz respeito ao não saber, né? Não sei, não tem complacência para o não saber. Não é uma posição, digamos, de preguiça quando ele diz que não sabe, porque se lembra que tem uma grande vontade. Então, a gente não sabe, mas se trata de saber. Só que é basicamente o saber do aluno que o mestre vai estimular. Por isso, diz Rancière que o mestre vai aprender do aluno. Isso me faz um pouco pensar num exercício maiútico de orientador. Você recebe um candidato que tem um projeto sobre um livro que você não conhece, de um autor que você não conhece. Você conhece vagamente o autor, mas você vai dizer, bom, então, o que diz esse autor? E aí você testa, você escuta, mas o que você testa é basicamente também a concentração do aluno. Você está vendo se ele leu com atenção ou tem um conhecimento superficial. Você pode rebater com perguntas exigindo uma reformulação para saber se o aluno ele acabou de ler ou se ele já domina bastante e é capaz de dizer a mesma coisa por outras palavras. Então, assim, você pode estabelecer os pontos, digamos, fortes do aluno e os pontos fracos e orientar o aluno para perguntas mais, enfim, você rebate com perguntas relevantes que pode guiá-lo a fortalecer o seu próprio saber, sabe? Ele, por exemplo, dizer, eu estou sentindo que esse discurso aqui sobre tal ponto é um pouco fraco, talvez você poderia ler mais e reforçar. E aí, semana seguinte, o aluno vai ler, vai ter lido e escrever um parágrafo mais robusto. Aí você diz, é melhor. Como que você sabe que é melhor? Não é que você sabe mais do que o aluno. Você está julgando que está escrito de maneira mais firme, mais dominada, mais clara. Quando você faz perguntas, o aluno sabe explicar, ele sabe diferenciar, ele sabe eliminar uma interpretação errada que você faz. Obviamente, é melhor também verificar com alguém que conhece o autor, mas você já pode avançar bastante. O que seria o equivalente da vontade aqui seria a capacidade de metodologia também do orientador, tá? César, você levantou a mão. Ainda na dúvida do Luiz, eu acho que essa questão do embrutecimento, ela reside na diferença das inteligências que ele coloca aí mais ou menos na página 20. Porque ele fala da figura de uma inteligência. Deixa eu ver aqui, só um instante. Ele fala assim, o mito pedagógico, ele ainda falando da questão da pedagogia, né, você assim, as pessoas que dividem a inteligência em duas, do mito pedagógico. Segundo ela, uma inteligência inferior e uma inteligência superior. Aí da inferior é essa questão dessa inteligência que eu acho que do ponto de vista do mestre ignorante, ele enxerga essa questão da inteligência da criança, da capacidade de se adaptar, de compreender tudo, ela é, vamos dizer assim, una. Né? E na figura de um mestre explicador, vamos dizer assim, ele sempre vai colocando a figura de metodologia em cima de tudo. Você vai, tipo assim, você chegou aqui agora... Aí eu falo assim, não, aprendi. Aí a pessoa, não, agora você ainda não sabe, ou outra coisa. Ele sempre vai colocando um empecilho e sempre colocando a pessoa um grau abaixo. Você nunca chega, você está entendendo? E aí ele fala mais ou menos isso, que esse é o que seria, em tese, o princípio do embrutecimento. Tá? Tipo no finalzinho, ele fala assim, a primeira registra as percepções ao acaso.
retém, interpreta e repete empiricamente. No estreito círculo, tá pequenininha a letra aqui, só um instantinho. No estreito círculo dos hábitos e das necessidades, inteligência da criança e do homem do povo. A segunda, conhece as coisas por suas razões, procede por método, do simples ou complexo, da parte do todo. Aí pula um pouco lá embaixo e diz assim, tal é o princípio da explicação. Tal será a partir daí para Jacotot o princípio do engrandecimento. Então ele reside exatamente nessa parte dessa criar uma série de métodos para deixar a coisa meio de certa forma compartimentada para a pessoa ir galgando. Quando na verdade na ideia do mestre ignorante não existe nada disso. Entendeu? Todo mundo é capaz de tudo, né? Tudo está em tudo. Tem um lema, né? Assim, que é o segundo capítulo, né? Enfim, posso estar errado, professor. Eu acho que é mais ou menos isso que eu entendi dessa questão do embrutecimento. Obrigado. Será que você aceita essa resposta, O Luiz? regime do emancipatório, todo mundo é capaz de tudo, né? É isso que está escrito? Todo mundo seria capaz de tudo? Então, você lembra da diferença do primeiro capítulo? Não quer dizer que tem uma igualdade de fato das inteligências, tem uma igualdade de princípio. Você não considera, como Platão, que tem pessoas que não são capazes de entender por natureza. Tem a raça de ouro e tem os outros. Sim, parece que tem uma coisa que é importante também, que fala no primeiro capítulo, que é a noção do acaso, né? Que parece ser importante aqui para o Rancière. Inclusive, parece que ele tem um livro também sobre o Mallarmé, né? Sobre? O Mallarmé. Uhum. Aí parece ser importante essa coisa do lance de dados também. Tipo, parece que ele coloca essas duas posições do mestre, mas ele não chega a falar é essa ou é essa. Tipo, fala, Não, se efetivamente você não é definido pelo seu saber, você poderia estar quando você é mestre, você poderia estar na situação do aluno. Você tem uma posição de mestre, mas não é uma posição de dominação, porque é contingente. Então, você não pode se orgulhar de uma forma de necessidade. Poderia ser uma posição invertida. É o que ele chama a reciprocidade das inteligências. Não tem uma inteligência que é maior que a outra por definição. Isso, você quase poderia trocar papel, que não mudaria a dignidade das pessoas consideradas. O valor não vem da superioridade, ele vem da igualdade. É de princípio, obviamente, vai ter pessoas que vão trabalhar mais. Bom, é um pouco limitado com essa reflexão, porque a gente poderia mostrar que tem casos que, já para começar, tem formas diferentes de inteligência. Tem pessoas que têm uma inteligência abstrata, outras têm uma inteligência emocional ou inteligência social, digamos, e vão ter sucessos diferentes. O primeiro pode ser um matemático um pouco autista, um segundo vai ser uma pessoa articulada, conhecendo todo mundo e que sabe acionar, por exemplo, um lobbyista de Brasília, né? Ele sabe acionar que é importante para avançar tal lei, uma coisa assim. São inteligências diferentes. Então, o que ele está tentando recusar é a impossibilidade de princípio de alguém entender. Não posso entender porque eu sou burro. Não. Você pode entender porque, basicamente, entender consiste em se orientar no meio dos signos. E isso alguém pode te ajudar com vontade, com disciplina, com até método, mas não é necessariamente um método que a gente vai encontrar dentro de si. O mestre pode ser, bom, eu sou super motivado, eu vou te ajudar, a pessoa te dá uma boa energia, não sabe nada, mas vai buscar alguém que sabe, sabe, um coach super gentil da academia, que te motiva, ele não conhece, não sei, o seu regime alimentar, ou a sua doença, talvez particular, mas ele é super dedicado e vai questionar todo mundo e traz sempre elementos positivos, te motiva, te dá vontade de saber
ele vai te guiando por perguntas e não com afirmações. E aí te faz avançar. Avançar para o segundo trecho, Calypso e o, como se chama em português, o cara da fechadura, que é fundamental, diz Rancière / Jacotot, eu expliquei que é um pouco difícil dissociar os dois, é um fenômeno sobre o qual vai também insistir Simone Weil. Bom, Simone Weil é uma filósofa francesa entre as duas guerras. A gente traduziu um pouco ela no grupo de tradução. É um pouco inclassável, porque não fez uma carreira universitária, morreu jovem, espalhou os seus artigos, mas ele escreveu um grande livro sobre o enraizamento, quer dizer, o que são os deveres que a gente tem em torno de um ser humano, e, em particular, respeitar a necessidade humana de se enraizar numa certa cultura. Então, foi crítica do colonialismo, foi crítica do capitalismo predator, acompanhou os movimentos dos trabalhadores, participou da guerra na Espanha, participou da resistência, enfim, uma grande figura moral e política. E ela ensinou a filosofia no ensino médio e sempre chamou a atenção sobre a atenção. Tem que fazer atenção à sua atenção. Por exemplo, a nossa época, eu, inclusive, é muito capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Escutar música, escrever um texto, brincar com o celular, olhando uma coisa, respondendo ao colega no Zap, falando com o namorado ou namorada na cozinha ao mesmo tempo. Você faz várias coisas ao mesmo tempo. Mas tem que preservar também a capacidade de se isolar, de fazer uma coisa só. No caso de Simone Weil, era muito, no final da vida dela, ela se tornou mística, era ler o Evangelho em grego, né? Era um momento de silêncio com um texto só. Para outras pessoas vai ser fazer tai chi, ou até cozinhar, só que de maneira concentrada. Quando você se concentra, você faz musculação da atenção. Então, obviamente, você não pode se concentrar o tempo todo. Bom, mas o que prova a importância dessa atenção é o objetivo do capitalismo digital contemporâneo de capturar a sua atenção, porque ele quer que você fique na rede social. Então, ele te hipnotiza. Bom, e aí, contra isso, você tem que preservar a sua capacidade de atenção. Porque quem espalha a sua atenção não é mais capaz de recolhimento e vai perder a sua vida interior. Então, tem uma raiz da ética, porque quando você faz atenção à sua atenção, você faz atenção a si mesmo, então você, basicamente, vai fazer atenção à sua vida, vai fazer atenção à vida também, às questões fundamentais. Bom, e, ao contrário, você vai encontrar em vários trabalhos filosóficos uma crítica do divertimento, como dizia Pascal, que é uma coisa que te afasta de si mesmo. Pode te dar uma impressão de prazer, mas basicamente, se for exagerado, você perde a capacidade de atenção. É o que alguns psicólogos criticam na exposição das crianças para as redes sociais ou as imagens digitais, perde a capacidade de se concentrar depois. Déficit de atenção, essas coisas. Bom, então, a atenção, o Rancière não é o primeiro a falar disso, é o ato que orienta a inteligência pela vontade. Bom, e, basicamente, ele diz que inventar tem várias formas de inteligência, mas, basicamente, a inteligência tem uma unidade da inteligência, então, inventar a mesma família do que se lembrar, e vários criadores muito originais, Racine, Bossuet, Euripide, Haydn, Demosthenes, Michelangelo, começaram imitando. Então, não tem oposição. Okay?
Não tem o papagaio por um lado e o criador original do outro lado. Você começa sendo o papagaio para se tornar criador. A mesma coisa, você começa gravando a primeira frase do livro para depois ser capaz de improvisar. A potência não se divide, tem apenas um poder, ele diz, aquele de ver, de dizer, de fazer atenção a tudo que está no livro. Okay? Todas as ciências, artes, são os frutos da mesma inteligência que te faz reconhecer, depois de ter decorado a primeira frase, te faz reconhecer as palavras da frase. Okay? Existe essa potência da inteligência em todas as manifestações humanas e não tem hierarquia das capacidades intelectuais. Bom, é a conscientização dessa igualdade, de princípio, que se chama emancipação e que abre a possibilidade da aventura no saber. Okay? Então, quando você começa com o livro Telemaque, você começa pelo texto e você não começa pelas regras de gramática, que é mais, digamos, analítica, começa com as unidades e depois fazer uma composição. Não, você começa com as palavras já feitas que você decorou e vai reconhecer. Bom, então ele diz que essa maneira mais não analítica ou não atomística de aprender, ela é mais baseada sobre a igualdade, ok? Enquanto começar com os elementos, as unidades da significação e construir depois elementos mais complexos, isso é uma maneira de emburrecer e não de emancipar, ok? A questão é revelar a inteligência a ela mesma. O que acostumo resumir para os meus alunos, da maneira seguinte, em particular no IPF, da maneira seguinte: vocês são inteligentes, só que ninguém diz para vocês. E vocês não sabem utilizar. O que é inteligência? É a capacidade de relacionar coisas. Isso que ninguém jamais foi para você um coach que vai te estimular, te perguntar para você fazer a relação. Não é o professor que vai fazer, é você mesmo. Mas tem um coach que vai te motivar a fazer esse tipo de relação. E à medida que você começa a relacionar as coisas, você se dá conta que você é capaz de relacionar. Um pouco como você incentiva a pessoa a fazer movimento, e aí depois se dá conta que é capaz de caminhar, ou de fazer, não sei, um rolamento, ou uma ginga, ou de fazer bicicleta. E vai se sentir uma grande alegria de se sentir empoderado sem ter notado. Você é como um segundo nascimento, você se dá conta que era capaz e que você não sabia que era capaz. Então, foi preciso de uma forma de coach, de estimulação, e de uma certa confiança e vontade da sua parte, para conscientizar, tomar consciência da sua própria inteligência. Okay? Bom, isso conserva algo do bom senso, no sentido que é sempre o paradoxo do ser humano, que é sempre alguém alheio que te dá confiança. Por que o grande campeão ele tem confiança nele mesmo? Ele vai tirar o pênalti no dia da Copa do Mundo. Quem já passou por essa prova de pênalti no futebol sabe que é muito intimidante, mas poderia ser outras situações. Você tem que ter confiança. Como que você ganha a confiança? Pessoas te ensinam. Então, o paradoxo é que a confiança você sente dentro de si mesmo, mas ela vem de fora. Então, alguém te revelou, alguém te educou a essa confiança. Alguém te revelou a sua inteligência. O problema não é me substituir à sua inteligência, é acordar a sua inteligência e
tirar dos alunos a autocensura. Eu não consigo, não é para mim, eu não sou inteligente, ou é muito complicado, ok? Por isso, é muito importante também, não apenas a ignorância do mestre, mas a vontade dele e a vontade do aluno de seguir a vontade do mestre. Porque uma das críticas que a gente poderia fazer à Rancière seria uma crítica que eu poderia fazer como ex-professor do ensino médio. Você tem uma grande vontade para os alunos, mas eles não têm. Aí, lá o dispositivo é diferente e os resultados não são os mesmos, né? Você pode ser um mestre ignorante com muita vontade, mas o aluno que você tenta estimular não responde, aí não funciona. É uma das limitações. Mas, tudo bem, o objetivo de Rancière não é de mostrar que o método Jacotot funciona em todas as situações. Ele consiste apenas em mostrar que existe. E a simples existência desse fato histórico, hein, essa história que aconteceu, é suficiente para dissociar as duas coisas, a vontade e o saber, e identificar o lugar lógico, a possibilidade lógica de um mestre ignorante que ilustra uma possibilidade política de uma sociedade baseada sobre a igualdade das inteligências. Você lembra que o objetivo de Rancière é político. É político, é construir uma sociedade sem que nem a vanguarda intelectual saiba para o povo, nem que o povo impede os intelectuais de serem intelectuais. Okay? A ideia é de ter um povo que seja capaz de ser intelectual. Fala, Luiz. Então, a forma com que os diálogos que o Rancière traz, que tem pertinência ao cenário do iluminismo da época, é nesse negócio de vontade comum, é isso? A gente vai chegar nisso, é no ponto 4 ou 5 que ele faz a crítica do iluminismo. Eu vou chegar, vou te precisar, tá? A gente vai passar para o trecho 3, que é a diferença entre o mestre ignorante e Sócrates. Então, quais são os dois atos fundamentais do mestre? Ele interroga e ele comanda com uma fala. Então, esse é muito importante. O dispositivo é um dispositivo de coach, quer dizer, alguém entrou numa academia para ser comandado. Não é um dispositivo, como eu falei, onde você é professor numa escola que torna o ensino obrigatório, o aluno não quer estar com você, e ele não tem vontade de aprender. Isso são os casos mais difíceis. No ensino médio, você ensina para pessoas que são desmotivadas. E não tem apenas essa situação nos bairros desfavorecidos. Uma das experiências mais deprimentes que você possa ter como professor, aconteceu não para mim, mas para colegas, é ser professor numa zona rica. Porque a pessoa não se interessa no que você diz, porque vai trabalhar na empresa de papai. Então, eu conheci várias pessoas fazendo depressão, porque você está no dispositivo de mestre, inclusive às vezes ignorante, né? E a pessoa não quer saber. Então, o dispositivo da vontade do mestre ignorante não deve ser deixado do lado. É um coach muito motivado que é aceitado enquanto coach motivado. Imagina a cena, né, de um cara super motivado que te faz fazer crossfit na academia. Aí você diz, não, estou cansado, vou beber uma, tchau. Então, aqui não vai funcionar. Se você aceita a vontade do coach, ele talvez ignora a sua insuficiência alimentar ou intolerância à lactose, mas ele tem essa vontade e você acompanha porque te faz bem, aí o dispositivo vai funcionar. Então, quando eu falar do mestre ignorante, é o mestre ignorante e coach e aceitado enquanto coach. Ok? Então, você tem que se lembrar dos dois, porque senão faz um pouco mágico o mestre ignorante que aí faz isso e ele é escutado. Não. É simplesmente a possibilidade lógica que, quando tiver esse dispositivo de acordo das vontades, o mestre possa ser ignorante. Mas são circunstâncias absolutamente excepcionais. No momento da Revolução Francesa, Jacotot ensinou para pessoas muito patriotas.
Então, já tinha uma convergência muito forte das vontades. Okay? Só que ele ilustra a dissociação do saber e da vontade. Você pode, sim, ensinar sem saber. Então, não quer dizer que a ignorância ela pode ser sempre resolvida pela vontade, mas existe essa possibilidade lógica que ilustra a possibilidade de criar uma sociedade das inteligências iguais. João levantou a mão. Oi, boa tarde. Vocês me ouvem? Sim? Tudo bem? Beleza. Tomando esse exemplo do ensino médio, eu queria perguntar o seguinte: existe uma qualificação dessa vontade que o aluno precisa ter, segundo esse método do Jacotot? Por que eu pergunto isso? Um aluno que ele tem a vontade de aprender, a vontade pela vontade, o emancipar-se porque ele quer se emancipar. E o aluno que quer aprender para passar no vestibular. Em que medida essas duas experiências seriam diferentes para o mestre ignorante? As duas sendo o aluno que é motivado e outro que não é? Os dois são motivados, só que um é motivado para se emancipar e outro é motivado porque quer passar no vestibular ou quer passar de ano. Ah, sim. Bom, não tem necessariamente uma posição, porque uma vez que você passa o vestibular, você pode começar a se emancipar. Então, mas tudo bem, eu posso entender que tinha uma maneira de trabalhar sobre as suas próprias capacidades por um crescimento interno, digamos, e um objetivo um pouco externo de conquistar uma medalha ou um diploma com uma posição social, uma coisa assim. Sim, eu entendo. Você pode ser, nesse caso, apenas pode ter uma pseudo-emancipação. É possível. O que interessa, eu acho, Rancière, não é de mostrar que a educação deve ser aquela do mestre ignorante. É que exista a possibilidade lógica de um mestre ignorante. Porque a existência lógica e fatual, né? Lógica porque fatual, porque existe, então é uma opção possível, dá um papel para a igualdade na política. Simplesmente isso. Não quer dizer que todo o ensino é ignorante, não quer dizer que toda política é igual. Mas existe uma legitimidade da norma de igualdade no saber e na política. Então, justifica o fato de querer aplicar essa norma. Pelo menos na forma de uma contestação de uma outra norma, que seria aquela da desigualdade das inteligências e das desigualdades de cidadania, digamos. Ou de desigualdade da percepção sensível, como ele disse na outra parte do seu livro, da sua obra. Então, basicamente, o que faz o mestre? Ele interroga e comanda, okay? E ele manifesta, assim, dentro de uma pessoa, uma inteligência que ou não sabia que era uma inteligência, ou estava dormindo com preguiça. Então, como que ele verifica o trabalho dessa inteligência? Ele não conhece o saber para julgar do que vai dizer essa inteligência. Ele avalia uma concentração, uma atenção. Qual é o segredo dos bons mestres? É através das perguntas, eles guiam discretamente a inteligência do aluno. De maneira suficiente para essa inteligência trabalhar, mas não ao ponto de abandonar essa inteligência. Aqui a gente encontra o coach. Ele não faz para você, mas ele não abre mão de te fazer o exercício. Ele grita atrás de você. Ok? Então, em que sentido o método do mestre ignorante é diferente daquele de Sócrates? Aqui é o Sócrates do Menone de Platão. O Menone de Platão já é o Platão que tem a sua teoria idealista do saber
E Sócrates, ele é o cara que finge de duvidar para revelar melhor a busca das essências. Então, ainda tem um pouco de Sócrates no Sócrates de Platão, mas já é muito Platão, ok? Então, qual é o dispositivo desse diálogo famoso? Sócrates está tentando estabelecer o que é a virtude, é difícil definir. Será que ela pode se ensinar? Okay? É a questão. E ele diz sim, você pode ensinar a virtude porque você pode ensinar algo para outra pessoa. Consiste em se lembrar de uma coisa. Então ele pega um menino escravo da época e ele diz, ele, por exemplo, não sabe nada, mas ele vai ser capaz de se lembrar e aí ele vai saber. Então, assim, mostra que você pode ensinar algo. Porque a dificuldade é que se a pessoa não sabe, ela não vai ter o desejo de buscar. Como que você justifica a busca de um conhecimento que você não conhece? Você deve já saber um pouco o que você está ignorando para buscar conhecê-lo. Então, a ideia é como que você incentiva alguém a conhecer, porque a pessoa está se lembrando. Só que o dispositivo do saber não é de emancipação. Sócrates, ele guia, ele não guia o escravo de maneira emancipadora, porque ele basicamente faz para ele. Okay? O moleque não vai saber por ele mesmo, ele vai saber só enquanto guiado por Sócrates, que faz, basicamente, que guia ele até mostrar vamos dizer, a incapacidade o que mostra Platão é a incapacidade do moleque de saber sem Sócrates guiar. Então, para Rancière, o socratismo de Platão é uma forma de emburrecimento. O mestre ignorante, ele vai sempre começar com um saber e não com uma ignorância. Por exemplo, você diz que sabe nada, mas você conhece o seu nome, você conhece a sua data de nascimento, você conhece uma oração. Então, ele vai poder ensinar o que ele ignora porque ele faz o aluno questionar tudo o que ele ignora e a partir de um núcleo de saber. Então, uma coisa diferente do dispositivo socrático que, basicamente, não apenas guia por questões, mas faz a condução até o saber. Okay? Faz a condução até o saber. Você não estimula o aluno para ele inventar o seu próprio caminho dentro do saber, que seria estimular uma inteligência de maneira emancipadora. Você guia alguém até ele reconhecer o saber que você já tinha. Então, é uma forma de um pouco paternalista de guiar no saber, tá? Então, por isso, são para ele diferentes. E não sou totalmente convencido por essa dissociação. Porque não é o Sócrates histórico, é o Sócrates de Platão. E por dois, eu acho que Rancière está exagerando um pouco, caricaturando um pouco o que faz Sócrates nesse diálogo e que tem uma certa forma de emancipação, apesar da teoria da reminiscência, que é essencialista, tem também no fato de, na maiêutica socrática, mesmo que ele guia para um certo resultado, tem uma certa emancipação também. Terminei com o terceiro trecho. Você tem perguntas? Comentar com o que o João Pedro tinha falado e compartilho da mesma dúvida que ele, né? Sobre os aprendizados dos alunos, por exemplo. Difícil ensinar para um aluno que, por exemplo, que realmente quer aprender, que talvez seja mais fácil de ensinar o que você está querendo ensinar, e tem um aluno também que
que quer aprender com o intuito fixo de passar no vestibular, por exemplo. Uhum. Os dois aprendizados exigem um gasto, né, um trabalho, mas a posição da finalidade de cada um dessa aprendizagem, desses trabalhos, desses gastos, parece que está diferente, né? Está numa posição diferente. Tipo, parece que quando vai ocorrer algum tipo de trabalho, como, por exemplo, a aprendizagem, sem uma finalidade já especificada, por exemplo, aprender por querer saber uma coisa que não se sabe ainda. Por exemplo, o meu nome eu não posso aprender porque eu já sei. Mas qualquer outra coisa que não seja meu nome eu poderia querer aprender. E isso Bem, seria... eu entendo, faz pensar na diferença entre um aluno que faz PIBIC para iniciação científica e outro que faz PIBIC para a bolsa. No caso, a motivação para o saber é, vamos dizer, pelo menos misturada com outra coisa, para não dizer pior. Sim, Então, mas eu entendo, mas o que interessa, Rancière, não é dizer que toda a educação tem que ser desse jeito. Ela tenta estabelecer a legitimidade de um espaço lógico nas várias possibilidades de ensino. Não esquece a possibilidade da igualdade. sim. E Ele destaca a legitimidade de uma norma para pensar as coisas. Ele sabe que a maior parte do tempo não é assim que funciona. Ele isola o tipo puro que você vai encontrar de maneira misturada. Como eu te falei, o dispositivo no qual eu sou, mas é a minha situação atual. Eu comecei aqui com o reflexo da velha pedagogia. Encontrei um cara que diz, eu quero trabalhar sobre o último Foucault. Eu disse, eu não conheço, então não vou te orientar. Hoje eu tenho muito mais confiança na minha capacidade de coaching, eu vou dizer, ok, vou te orientar, mas saiba que não sei nada. Você sabe mais do que eu. Então, a gente vai jogar aqui bola juntos, mas não vou ser a locomotiva que guia o trem. Você que vai ser. Eu sou a pessoa que vai rebater logicamente, te disciplinar, te obrigar a terminar, te dar elementos de método, te guiar com questões, mas eu não sou a pessoa que sabe mais do que isso. Isso me tinha falado também uma pessoa quando eu tenho a minha dissertação. Ele disse: olha, você tem ainda dúvidas sobre esse autor? Não posso mais te guiar, porque agora, sobre o assunto que você pesquisou, você é o grande especialista mundial. Então, ninguém sabe mais do que você. E é verdade, no nível de doutorado, alguém que termina é colega do orientador, não é mais aluno, entendeu? Então, não quer dizer que todo ensino é assim. Seria totalmente desastroso chegar para calouros e dizer isso. Mas tem momentos ou tem aspectos que parecem similares e que ilustram a relevância da igualdade das inteligências. Então, não quer dizer que o professor é da mesma inteligência que o calouro. Quer dizer que não tem como negar o princípio da igualdade, quer dizer que até um calouro deve ser capaz de entender o que diz o professor muito avançado. O que isso também me faz pensar outro dispositivo, que não é a minha situação de orientador, mas a situação dos grandes professores dos Estados Unidos. O departamento pede para eles fazer o curso de introdução. Porque o curso de introdução não é muito nobre, você fala para calouros. Só que nos Estados Unidos, na tradição anglo-saxã em geral, é muito comum, não é muito latino. Né? Os países latinos gostam muito da velha tradição de ter um certo poder por ter uma certa erudição. Mas a tradição mais protestante anglo-saxã, ela é mais igualitária desse ponto de vista e faz sentido para o grande professor se tornar a pessoa que vai emancipar, que vai tentar falar para os calouros com base a igualdade das inteligências, porque amanhã os calouros vão ser os grandes professores. Entendeu? Então, ele deve ser capaz de se adaptar. É o que guia também o princípio da filosofia popular. Você deve ser capaz de, dizia Bergson, de explicar a filosofia mais complexa num artigo de jornal, para o trabalhador entender. E parece para mim também que
É minha dúvida, na verdade, né? Parece que a complexidade do Rancière está justamente aí, porque ele fala da vontade, né? E parece que tem uma dualidade entre essa igualdade e dentro da vontade teria essa finalidade que é particular, que seria, sei lá, o interesse do aluno em aprender, e uma finalidade universal, que seria talvez um conhecimento compartilhado entre uma comunidade, por exemplo, né? Parece que tipo, dentro da... Sempre vai ter casos mistos. O que lhe interessa não é dizer que só existe a pureza ou só o que só deveria existir a pureza. É basicamente uma crítica pela existência. Ele vai dizer, olha, eu sei que é uma coisa extraordinária, que é uma coisa muito atípica, uma coisa muito excepcional, mas existe. E simplesmente o fato que existe muda a nossa perspectiva. Vamos pensar, eu vou fazer um desvio aqui. Vamos fazer como se eu fizesse, por exemplo, uma reflexão sobre a vida moral. Eu dizia, não existe algo como eu sou a favor da justiça, então você tem que pagar a consequência das suas ações. O que desfaz essa lógica da retribuição, você fez algo, você paga, é o perdão. Aí você vai dizer, mas o perdão é para Jesus Cristo, né? É muito excepcional, não existe isso. Veja bem, quando você entra no ônibus e pisa no pé de alguém, você vai dizer, oh, perdão. E a pessoa não vai pisar no seu pé para dizer, peço desculpa, mas sou a favor da retribuição e base sobre reciprocidade. Você pisa no meu pé, vou pisar no seu pé. Não, a pessoa te pede, aceita o seu pedido de perdão e não entra numa lógica de reciprocidade para te cobrar pisando no seu pé. Porque seria isso a retribuição. Então, o perdão, ele desfaz a retribuição. Mas a presença muito banal do perdão, porque imagino que você aceita, né? Se a pessoa não é grosseira, você aceita de perdoar, você aceita de não tirar as consequências recíprocas do que te foi feito. Ah, não foi tão grave assim, acontece também para mim, para outras pessoas, ok? Então, você desfaz a lógica da pura reciprocidade ou da pura retribuição. Você poderia dizer que é excepcional, mas você encontra aqui uma coisa mista, tem um pouco do aspecto excepcional nesse aspecto banal. Da mesma maneira que, na situação do professor dos Estados Unidos, por exemplo, na minha situação muito excepcional de orientador atípico, que, sob a pressão dos alunos para fazer filosofia francesa, se encontra na situação de ser o único capaz de orientar pessoas para ajudar o departamento, mesmo sem conhecer, tem aspectos desse aspecto excepcional de Jacotot. Eu não sou Jacotot, mas eu estou flertando com certas dimensões da igualdade das inteligências. Então, eu acho que é importante para Rancière dizer, olha, tem o tipo puro, que é esse cara muito bizarro que é Jacotot, mas não quer dizer que todo mundo é assim ou deve ser assim. Simplesmente ilustra a existência, a relevância do princípio da igualdade das inteligências, que faz que, de novo, se lembra, não é uma vanguarda que vai saber para o povo, não é o povo que vai saber para os intelectuais. A gente tem que se emancipar juntos. Isso é um projeto de sociedade, um projeto igualitarista. Mas, bom, você lembra que eu disse que Rancière é basicamente um comentador do slogan da Revolução Francesa e da República Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Toda a obra dela é um grande comentário disso, na tradição operária, digamos, mas é basicamente isso. Vou passar agora para o quarto ponto, porque o tempo passa, né? Qual é o poder do ignorante? Ele não é o zelador de um saber popular contra um saber elitizado. Não se trata de dizer, por exemplo, tem uma epistemologia indígena que tem o mesmo valor que a medicina do Hospital Universitário de Brasília.
Não, se trata de dizer que o indígena que chega na UNB por cota é capaz de se tornar médico. Tá vendo a diferença? Então, não tem duas ciências com reivindicação de um valor igual da ciência indígena, tem uma igualdade das inteligências para conquistar a ciência. A ciência não é reservada para uma certa população numa posição de exclusão de outras partes das populações supostamente incapazes de entender. Okay? Então, o ignorante, ele não verifica o que o aluno encontrou. Ele só verifica se o aluno buscou. Ele verifica a sua concentração, a sua atenção. Por isso, você pode ser um pai ignorante e ignorar os seus filhos, porque você motiva eles a ser concentrado fazendo os trabalhos, ok? E você vai julgar, então, uma atenção. Então, obviamente, isso foi muito criticado, porque, basicamente, parecia impossível avaliar o saber da pessoa que aprende, mas eu encontrei, na verdade, sendo professor no ensino médio, muitas situações que os pais eram mais coach, ignorante dos filhos. Tipo, você, obviamente, disciplinando, obrigando uma certa presença na mesa de trabalho, dormindo cedo, enfim, você tem que fazer os trabalhos em casa, né? Mas também questionando. Então, o que o mestre te diz de conhecer? Bom, é uma poesia. Ah, bom, então você vai recitar a sua poesia. Mas, papai, você não sabe ler o francês. Ah, tudo bem, eu posso te escutar. E o filho tenta fazer atenção. Então, você não vai saber se ele errou ou não. Mas você pode pressionar e prestar atenção. Prestar atenção é sempre um gesto de amor, né, da parte dos pais. Então, essa é uma experiência crucial. Então, por isso, diz Rancière, não é apenas uma solução, o mestre ignorante não é uma solução para o pobre que não tem nem tempo nem dinheiro. É uma experiência crucial que libera os poderes da razão e, assim, emancipa. Ok? O que um ignorante pode uma vez com seu filho, ele pode sempre, porque não tem hierarquia na ignorância. Então, você educa os seus filhos sem saber ler o francês, porque você é da Argélia, por exemplo. Você pode fazer a mesma coisa com os seus sobrinhos, os seus netos, os seus vizinhos, etc. Tem um poder da igualdade que, basicamente, relaciona uma inteligência à outra. Através de um dispositivo de acordo das vontades e de uma coisa em comum, que é o livro. Então, o pai não sabe, mas, por exemplo, ele vai ter uma não sei, pode ser no caso do pai que não sabe ler, ele tem uma gravação da poesia. É uma coisa intermediária, que é uma coisa de saber que passou o mestre, por exemplo, e ele verifica a concordância, mesmo sem saber ler. Então, ele é ignorante, mas verifica mesmo assim, através de um dispositivo comum, ou de uma coisa comum, que no caso de Jacotot era essa tradução, mas pode ser outra coisa. Okay? Tem uma ponte, tem uma passagem que vai, basicamente, permitir de evitar de mentir, da parte do aluno, e da parte do mestre, de dizer que o aluno é incapaz de saber. Então, não pode ser nem, não sei como se chama isso, colar, né, da parte do aluno, mentir, malandragem, e desprezar da parte de quem sabe. É o dispositivo da igualdade. Bom. Então, veja bem, quando falar do mestre ignorante, eu disse que tem as duas coisas. O mestre não sabe, mas ele é extremamente motivado e trabalha com o aluno motivado, tem uma concordância das vontades, e tem uma coisa em comum.
Porque se não tivesse o livro, ou a gravação, ou o manual, uma coisa para acompanhar, não teria. Imaginamos que eu esteja o seu altamente motivado, você também. Eu te digo, bom, eu não sei nada de chinês, mas vou te ensinar o chinês. E não ter o manual de chinês, aí vai fracassar, entendeu? O dispositivo que tem o manual, ou tem o livro, ou tem uma tradução. Tem que ter um saber primeiro ao qual a gente vai se relacionar para construir em cima da sua ignorância. Okay? Se não tiver isso, é diferente. Essa coisa que pode, tipo, talvez aproximar os diferentes aprendizados, né? Você falou que poderia ser a tradução, mas eu não sei se é a tradução propriamente, que a tradução talvez seja o próprio trabalho, né? Sim, não, mas pode ser a tradução no caso de Jacotot e pode ser de maneira metafórica, tipo, tem uma gravação, ou tem um manual, ou vai ter vamos dizer, uma maneira de acompanhar. Ele fez menção, inclusive, até uma oração, salvo engano. Podia ser oração de... uma ferramenta. Mas veja, a oração é o ponto de partida. Mas ele fez um paralelo com... mas pode ser outros dispositivos. Poderia ser um manual. Eu vou te ensinar a física quântica, eu preciso do manual, porque a um certo momento eu vou precisar utilizar um certo saber. Okay? Só que não vai ser um saber que faz o meu valor para te dominar. Eu não vou poder me orgulhar desse saber alheio para te dominar, porque não é meu. A gente vai avançar juntos na direção de um saber alheio. E essa possibilidade, que não é muito comum, mas é uma possibilidade, ilustra na sua versão pura a igualdade das inteligências. A moral dessa história é que você não deve esquecer o princípio da igualdade, mesmo quando você sabe o que você ensina. Okay? É o tal do savoir-faire, o tal do saber fazer, que a galera falava lá um tempo atrás. Não tem nada a ver com isso, esse saber que o Rancière está se referindo. Não vejo isso enquanto diferença entre saber e saber fazer. Eu vejo mais, basicamente, existe uma forma pura da igualdade das inteligências no caso de Jacotot, mas vai ter muitos casos mistos. Por exemplo, eu vou orientar um aluno sobre um autor que não conhece. Pode acontecer. Mas muitas outras vezes vou orientar sobre um autor que eu conheço. Uhum. Simplesmente, a possibilidade de ser um mestre ignorante, vai fazer aqui, eu vou me lembrar de não me achar quando orientar sobre um autor que eu conheço. E não vou poder pretender dominar simplesmente porque eu sei mais. Eu vou ter que sempre voltar ao princípio da inteligência, da igualdade das inteligências. Do não saber. Então, tem a pessoa que diz, professor, eu tenho um projeto de pesquisa, mas é meio cretino, porque estou começando. Então, você pode ter duas reações. Você vai dizer, efetivamente é muito ruim o seu projeto, porque você sabe de nada. Ou você pode dizer, olha, é normal, você está começando. Então, você postula, nesse caso, a igualdade das inteligências e aceita a pessoa evoluir até ir ao seu nível. Eu vou te passar o que eu sei, mas não vou me orgulhar da situação contingente na qual eu sou de saber mais para te dominar sempre. Então, é uma orientação para o ensino de emancipação em vez de um ensino que reproduz uma tradição inesperada. Felipe, quando lá no começo do capítulo 2, aí me veio aqui uma reflexão, ele fala do Monsieur de Choifeler. Fala de quê? Esse Monsieur, como é que é o nome dele? É de Choifeler? Ele fala, é um curtumeiro, que ele fala que no começo ele conta uma história que as pessoas meio que compartilhavam conhecimento, bem no comecinho do capítulo. Okay. Aí aqui, ó, a lição do ignorante. Bem no comecinho do capítulo, ele fala da figura na casa do Monsieur de Choifeler, uma coisa assim.
Não me lembro. É bem no comecinho ele fala assim, ele fez um latinista na escola normal militar de Louvain, sei lá. Aí o que acontece? O que eu queria perguntar é o seguinte, que eles falam que eles compartilhavam conhecimentos, por exemplo. Ele fala assim, ó, durante essa educação primária, nós aprendíamos o inglês, o outro o alemão, esse fortificação, aquele química. Então, por exemplo, quando ele fala do livro, por exemplo, a figura do livro, A figura do livro, okay. Ali, vamos supor lá do Telêmaco, né? Ela tem que estar associada a um ramo do saber, e dentro do ramo do saber tem que ter essa ferramenta, vamos dizer assim, que vincula as vontades, né, tanto do mestre, né, como da pessoa, né, que tá, não, né? sim, eu concordo. Mas, eu acho que o importante é a dissociação do saber e da vontade. O mestre, ele não é sem acesso ao saber. Ele não possui o saber, de tal sorte que ele não pode se orgulhar de possuir. Então, aí, assim, a questão que eu estava pensando aqui não era propriamente o livro, mas, por exemplo, às vezes é uma questão só de ramo do saber. Você está entendendo? Que no começo ele fala assim, ó, um estudava tal coisa, o outro estudava tal coisa, e no final todo mundo aprendia tudo, vamos dizer assim. Bem no comecinho do capítulo 2. Então, assim, a impressão que eu tenho é que, assim, não é propriamente o livro, mas a intenção de se estudar algo, por exemplo, já é suficiente. Acho que tem os dois. Tem o dispositivo das vontades e uma coisa em comum. Aí ilustra a diferença entre o princípio da vontade e o princípio do saber e ilustra a possibilidade, o princípio da igualdade das inteligências. Mas é um caso excepcional, como eu expliquei, a maior parte do tempo você vai ter casos mistos. Eu acho que todo mundo conhece o professor arrogante que te humilia e o professor emancipador que te tira para cima, que te valoriza enquanto o objetivo dele não é de reproduzir uma dominação, tipo, eu sempre vou ser o seu mestre, sempre você vai estar na posição de calouro comigo. Não, tem momento, eu, por exemplo, já estou aqui faz 10 anos, eu já tive alunos que foram os meus calouros, que agora são os meus colegas, porque são pós-doc. A formação é completada. Então, eu não vou dizer, você ainda é ignorante, sabe de nada. Não, eu preciso ter outra atitude. A dificuldade é de ter essa atitude de igualdade com o calouro. Porque, de maneira espontânea, o dispositivo te favorece. Agora, se eu fosse para substituir um colega, porque, por exemplo, teria uma revolução, não sei, um evento particularmente grave, em Brasília. Aí todo mundo está motivado para ajudar a Universidade de Brasília, mas todos os professores de química foram matados, digamos. Então eu vou me dedicar por boa vontade para ensinar a química. E aí vou estar numa posição de mestre ignorante. Então, obviamente, não é o dispositivo mais comum. Eu acho que se trata de destacar algo excepcional, como no caso do perdão. É muito raro perdoar uma coisa muito grave. Pisar no pé é fácil de perdoar. Agora, alguém que mata sua filha é mais difícil perdoar. Mas simplesmente a existência do perdão no ônibus quando você pisa no pé mostra que é um caso misto, cuja forma pura, por excepcional que seja, é sim uma possibilidade lógica. É sim uma possibilidade lógica. Então, é difícil, e todo mundo está sentindo, é mais fácil, por exemplo, dizer que o criminal que roubou uma pizza, ele pode reintegrar a sociedade. Agora, o criminal que exterminou milhões de pessoas, a gente tem mais dificuldade. Porém, o sistema penal, ele tenta ser coerente e dar o mesmo horizonte, normalmente, ou de retribuição pura, você paga pelo que você fez, ou adicionar um suplemento de alma,
E aí você pode ter uma certa justiça restaurativa, de reintegração na sociedade, que te dá um horizonte de quê? De perdão. De fazer um discurso que diz que você vale mais do que você fez. Você pisou no meu pé, mas eu sei que você vale mais, então não vou te cobrar. Quando você matou milhões de pessoas, é um pouco complicado. Mas aí você matou uma pessoa, por exemplo. Você tem direito a uma segunda chance? Talvez depois de 30 anos de presídio, sim. São diferentes de sistema penal. Cabe a uma sociedade escolher, né? Mas simplesmente a possibilidade, por rara que seja, por excepcional, do perdão, explica as formas mistas do perdão na vida cotidiana. Você não é sempre numa lógica de retribuição no pensamento da vida cotidiana. Seria infernal. Seria infernal. Porque aí alguém bate seu carro, você tem que fazer a mesma coisa. É carro para carro, é óleo para óleo, então eu vou te bater. Não, seria uma coisa que não teria... seria uma rigidez social muito difícil. Então, eu acho que aqui temos a mesma ideia. Você vai encontrar muitos dispositivos de mestres que são eruditos. Por excepcional que seja, o mestre ignorante mostra que você pode orientar a educação também na direção da igualdade das inteligências. Então, investir, produzir mais igualdade na sociedade. É o objetivo dele, é o objetivo, vamos dizer, da Revolução Francesa, ou, vamos dizer, anarcocomunista, uma coisa assim, anti-elitista. Mas também se lembra que o elitismo da época não é o elitismo necessariamente anti-burguês. É também o elitismo da vanguarda marxista, que pretende saber para o povo. Tem uma pretensão até nos grupos marxistas, não são apenas as elites neoliberais, ok? Hoje será mais isso. Mas na época era também uma autocrítica da parte do marxista. Então, é uma coisa interessante, porque é uma coisa... A inteligência é mais espalhada do que você acha. Okay? Você tem que acreditar mais nos movimentos de inteligência do próprio povo. Eu vou continuar. Bom, ele termina esse capítulo dizendo que o essencial é a vigilância da atenção. E aí, o quinto trecho, ele diz que cada um pode se emancipar. Qual é o núcleo do método? Para emancipar, você tem que ser emancipado. É muito simples. Então, não tem pessoas que têm vocação a ser emancipadas e outras não. Ele critica aqui Platão e ele faz uma crítica mais sutil do iluminismo. Por quê? Porque o iluminismo pensou o progresso. Ok? Então, o progresso ele é baseado sobre quê? Você pensa que tem que ter um mínimo de instrução baseado sobre os princípios da razão. E com a ciência o interesse geral, você vai colocar noções importantes na cabeça de alunos que, sem isso, vão ser viciados. Então, você tem que ponderar, balançar a instrução e a educação, e isso corresponde ao papel do mestre da escola e do pai de família. Você tem que educar do lado do mestre, mas o pai de família ele tem que limitar as ambições do aluno, porque basicamente ele não pode pretender ser igual do nobre, ou igual de uma pessoa que sabe. Então, de maneira um pouco perversa, o iluminismo, no sentido que ele não tira todas as consequências sociais da igualdade, ele diz que é bem suficiente esse saber para ser diarista, ou é bem suficiente esse saber para ser garçom, o garçonete, o bem suficiente para ser motoboy. Você não precisa saber mais. Okay? Então, cota social para entrar na universidade talvez não é necessário. Bom, e foi a concepção da educação em muitos países do mundo, até hoje na França, e foi o caso no Brasil, as universidades nasceram ao redor de departamentos muito elitizados de economia de direito. No centro da cidade, por exemplo, na França, o edifício universitário nobre, histórico, ensinava o direito.
Foi assim que nasceram as universidades no Brasil. O século XIX, você vai para o direito, até um pouco mais no século XX, a faculdade de economia, mas é reservado. A universidade se tornou popular sob pressão do princípio da igualdade das inteligências e das igualdades do acesso ao saber. Se o saber fosse reservado por várias razões, por exemplo, porque o pobre não precisa saber, ou é bem suficiente ter pessoas elitizadas que sabem para os outros, você não precisa democratizar a educação superior, entendeu? João, você quis falar? Se apareceu, foi um erro, desculpe. Então, ele está vendo um duplo aborrecimento aqui da parte do mestre e da parte do pai da família, e ao contrário, a emancipação que ele deseja consiste na tomada de consciência pelo ser humano da sua natureza de sujeito intelectual. Então, ele faz de maneira engraçada uma inversão de Descartes aqui. Não é eu penso, então eu sou, é mais eu sou, então eu penso, que é o gesto de inversão de Spinoza. Spinoza não diz ego cogito, ele diz homo cogitatis. Quer dizer que a partir do momento que você tem o ser humano, você vai encontrar pensamento. Eu vou dar um exemplo dessa desigualdade intelectual. Acontece que há pouco tempo eu fui professor em Paris, visitante numa instituição conhecida, e aí eu expliquei, eu sou professor de filosofia na ciência no Brasil, e aí falo não sei o quê, mas alguém perguntou, mas professor, existe uma filosofia brasileira? Aí eu fiquei sorrindo, dizendo, não, eles estão se reunindo numa sala, tenta pensar conceitualmente, mas tudo acaba com samba e futebol. Eles estão fodidos, né? Eles não sabem. Aí eu ri dizendo, é claro que existe. A tradição é nova, muitas vezes ela se desenvolveu nas disciplinas conexas da sociologia, da economia, da pedagogia do oprimido, na antropologia dos índios, etc. Mas ela está acontecendo, e de maneira geral, não pode ter grupo humano sem reflexão, porque homo cogitatis. Então, agora, basicamente, é essa inversão que faz Rancière, dizendo você não pode prestigiar só porque você agora tem acesso ao saber e à inteligência, e você não pode tirar a consequência que os outros não merecem ter, não são dignos de ter, ou não têm a capacidade para ter. Okay? Toda a prática do ensino universal, ele pode se resumir nessa pergunta. E você, o que você acha desse assunto? Porque se você se permite essa pergunta, você estabelece um diálogo com base a reciprocidade, então a igualdade. O outro é capaz de pensar uma coisa do assunto. Se você fica no silêncio ou se você despreza a capacidade de dar uma opinião do outro, você está do lado da desigualdade. Então, o poder dessa questão, e o que você acha disso, é na consciência de emancipação que ela atualiza. Quantos alunos, de fato, são surpresos quando o professor, até do ensino médio, para o seu curso magistral para perguntar, e aí, você, o que você acha? Aí a pessoa tem que parar de notar, ele tem que falar em primeira pessoa, não sabe, tem medo de parecer imbecil e prefere não falar. Esse discurso, essa inteligência não é para mim. Eu estou apenas aqui para passar o meu diploma. Né? Depois eu não quero pensar. Bom, então, a consciência da emancipação, ela é fundamental e é suficiente conhecer algo para isso. Ok? Então, não se trata, de novo, de opor o saber das elites ao saber popular, isso seria fazer um falso processo à Rancière, porque, inclusive, seria uma consacração de duas inteligências. Não, existe apenas uma inteligência, o que é importante é reconhecer a igualdade. A igualdade, ok? Então, é o que verifica o pai que educa o trabalho do seu filho sem saber ler, é o que estabeleceu o livro Telemaque de... como se chama?
eu esqueci do outro autor francês, e ao contrário de Platão, que estabelece uma hierarquia. Okay? Então, eu vou deixar o que ele disse sobre o papel do livro em Jacotot e em Platão. O livro é um intermediário entre duas inteligências que, através dele, se reconhece como igual. Então, em vez de ter uma hierarquia que justificaria uma disciplina, às vezes, um pouco cruel, você tem uma igualdade que justifica uma reciprocidade, não vou dizer com carinho, porque tem essa dimensão de coaching, de vontade, mas benevolente. Okay? O coach quer o bem de quem ele força a fazer exercício. Sexto trecho é sobre o cego e o seu cachorro. A tautologia da potência é aquela da igualdade. Se tiver igualdade da inteligência, você, basicamente, encontra a inteligência em qualquer obra do ser humano. Então, isso é a promessa da transmissão da emancipação. Sempre tem inteligência, o conhecimento a partir do qual você pode se apoiar para ensinar ou emancipar os outros. E foi o que ele fez, né? Ele convidou... Não, desculpa, eu pulei um parágrafo, desculpa. Como que você vai verificar a inteligência de quem você ensina? Bom, isso eu já expliquei. Você, basicamente, vai verificar a atenção. Mas quando você é pai de família que não sabe falar, por exemplo, português, e que você obriga o seu filho a estudar em português, você vai ver o resultado, utilizando o manual, né? Já expliquei. Então, se você ser um bom coach, o filho vai progredir. Talvez, isso é o caso de muitos imigrantes, vai ser o filho que depois vai fazer a papelada administrativa dos pais. Está acontecendo muito na França, eu vi isso, mas deve ser a mesma coisa aqui, porque o pai educou o filho sem ele mesmo saber falar o português. Porque ele chegou tarde, fala mal, etc, etc. Então, e o filho, ele vai se dar conta que ele é capaz de entender o que diz o autor do livro que ele está lendo. Então, tem uma transmissão da inteligência. O pai verifica que o filho progrede, então é inteligente. O filho verifica que ele é tão inteligente quanto o autor do livro, ou dos amigos na escola. Então, existe uma reciprocidade na igualdade que está no centro do método de emancipação. Ele chama isso o princípio da panecástica. Pan é a totalidade e caston é cada um. Então, cada um tem a totalidade da inteligência. Não tem alguns que têm e outros não. Um pequeno número que tem seria uma oligarquia. Oligoi, os poucos. Os melhores, os aristoi. Não tem nem oligarquia da inteligência, nem aristocracia da inteligência, tem uma igualdade. Cada um tem a totalidade da inteligência. Por quê? Porque sabe seu nome, sabe uma oração, sabe a sua data de nascimento. E a partir disso, pode construir. Então, não é igualdade de inteligência, é de princípio de inteligência. Então, uma pessoa emancipada, ela é um fator de disseminação da emancipação. Uma vez que você é emancipado, você emancipa. Tem uma transmissão da emancipação. Okay? Ele dá não um saber, mas a capacidade de uma inteligência se revelar a ela mesma. Okay? Isso é o que vai disseminado. Então, a emancipação é a consciência da igualdade, da reciprocidade, que permite à inteligência se atualizar pela verificação. O que emburrece o povo não é a ausência de saber, é a crença na inferioridade da sua inteligência. Por exemplo, foi durante um bom tempo a crença popular sobre a capacidade intelectual das mulheres. Até hoje é o caso, a matemática não é para mulher. Por quê? Isso é uma herança, mas se pode contestar. Então, a crença, a desigualdade intelectual,
e a superioridade da sua própria inteligência sobre as de quem você quer dominar, vem do fato que, com uma aparência de humildade, se espalha na população. Okay? Você parece humilde porque você diz, não, isso é para mim. E você, na verdade, está aceitando uma autocensura, você está se interiorizando uma proibição de saber. Isso é a sedução da desigualdade da inteligência, é que você vai dominar quem sabe menos do que você. Tem que reconhecer essa sedução. E não é por acaso que é tão difícil estabelecer a igualdade. Okay? O poder que você ganha sabendo é o que provoca a confusão entre saber e vontade, que precisamente a experiência de Jacotot ajuda a diferenciar. Então, não é por acaso que é tão rara a experiência de Jacotot, porque a sedução do poder é muito forte. Okay? Para uma educação emancipadora, você tem que renunciar ao poder, que é difícil, porque a força de sedução é muito forte. Então, todo o espírito, basicamente, o que é a situação de alguém que aceita tudo o que diz o professor de maneira magistral, sem jamais questionar? Seria como o cego que fala ao seu cachorro, se você não verificar a justificativa do discurso pronunciado, é absurdo. Então, isso se lembra do que eu disse sobre o grande professor norte-americano? Diria um professor um pouco latino, eu não vou falar com esses ignorantes, eu vou preservar o meu gênio para os alunos da pós-graduação, porque eles vão merecer a minha competência, mas os calouros não. Precisamente, o que faz o sistema anglo-saxão consiste em dizer que você tem que aceitar que alguém não aceita o que você vai dizer. Você tem que aceitar as questões ingênuas. Mas, professor, por que você diz isso? Sempre as melhores palestras que eu vi, a reação do palestrante, quando a reação do palestrante diante de uma questão ingênua não consiste em tratar com desprezo, mas em dizer, você tem razão, na valorização, sempre tem alguém no palco que vai dizer, desculpe, eu não sou especialista, a minha questão é muito ingênua, mas eu gostaria de perguntar uma coisa. E a pessoa de boa vontade diz, são sempre as questões mais importantes, as mais difíceis. Ele aceita o princípio da igualdade da inteligência. Você tem o direito de me perguntar uma coisa que parece burra. A institucionalização desse dispositivo é o grande professor que faz aula para calouro, porque de maneira sistemática vai se expor a questões ingênuas. Tá vendo? Então, é uma maneira de forçar o mestre a ser ignorante. Okay? É de forçar ele a aceitar questões burras, porque ele tem que sair da sua zona de conforto para adaptar o seu discurso e aceitar de ser contestado. Não é porque você é o grande professor da UNB que eu vou te escutar. Justifica o que você diz. O que falo às vezes, o professor da UNB vai para a rodoviária e fala com alguém. E aí, o que você acha disso, você? E o professor tem que responder. Ele não é mais professor. Ele está no ônibus e fala com o vizinho. É difícil. Você tem que renunciar ao prestígio do seu poder, né? Então, é uma coisa difícil. Mas existe vamos dizer, de maneira limitada, esse tipo de coisa. Então, o ensino universal é a verificação que todo mundo pode ser emancipado. Então, ele termina o seu trecho com a tautologia da potência, que é aquela da igualdade. Todo está em tudo. Por quê? Não é que todo o saber está num livro só. Mas a partir do momento que você conhece o seu nome, a sua data de nascimento ou a primeira frase de um livro, você vai poder expandir. E a inteligência que você vai ganhar não vai ser de uma natureza diferente daquela primeira inteligência sobre a qual você se apoiou. Então, por isso, tem um círculo tautológico da potência. À medida que você construir sobre esse primeiro saber,
você está reproduzindo uma potência que já existia no início. Alguém teve que te dar essa potência, sendo esse coach ignorante, que te iluminou dizendo você é capaz também de saber a prova que você já sabe. Essa primeira revelação já é o tudo do saber, no seu princípio. Você pode saber tudo. Né? Não vai ter algo que vai te limitar de maneira definitiva, enquanto te estigmatizar como incapaz de conhecer. Bom, potencialmente. Aí depois tem que se esforçar, né? Então, ele termina esse capítulo interessante dizendo: Jacotot convidou escritores a verificar o que os alunos eram capazes de escrever, de improvisar com a linguagem, mas também na música e na composição em geral. E o cara que era de Grenoble, ele foi convencido. Né? E ele termina o capítulo, Rancière, dizendo: em Grenoble tinha uma greve das trabalhadoras, das operárias, e o cara que estava visitando, ele entendeu que não tinha diferença de natureza entre a inteligência dessas operárias e dos alunos de Jacotot, então, de todos os outros seres humanos. Okay? Então, eu termino aqui o percurso desse capítulo, que já é bem denso, bem rico, né? Porque o primeiro capítulo era mais a história de Jacotot, de maneira narrativa. Aqui já tem uma primeira reflexão sobre os princípios, sobre o que está em jogo. Né? E vai se aprofundar ainda mais no terceiro capítulo. Será que vocês têm perguntas? Tudo foi tão claro assim? Eu tenho uma. Mas eu não sei colocar em um termo do Rancière, né? Assim, você falou que os saberes, né, nessa tautologia, os saberes não são diferentes um do outro, né? Parece que está partindo do mesmo princípio. Eles podem não ser diferentes, mas eles continuam sendo do regime da heterogeneidade, né? Da inteligência, digamos. É a mesma inteligência que você vai encontrar em todas as manifestações humanas. Então, isso é uma coisa que é difícil aceitar, mas se trata do princípio. Okay? Imaginamos que você tem duas pessoas muito diferentes. Um tem muito talento para lógica forma matemática e outro para trabalhar no mundo da organização evidencial. São competências muito diferentes, né? O que ele está dizendo, não que é a mesma inteligência, é que você é capaz de entender a mesma coisa que o outro. Então, a prova disso é que o cara que é ignorante das relações humanas, sociais, por exemplo, ele pode falar com o outro. Ele não vai ter o mesmo talento, mas ele pode entender o outro. Ninguém pode se orgulhar de ser melhor que o outro porque ele conhece matemática ou porque ele conhece Paulo Otávio. Entendeu? Não deve ser a diferença de manifestações da inteligência jamais é um argumento contra o princípio da igualdade delas. De princípio. Mais uma vez, se trata de um projeto político de justificar uma sociedade igual. Okay? Não é, stricto sensu, uma reflexão sobre a educação. É sobre uma reflexão sobre quem pode se orgulhar de saber. Basicamente, todo mundo. Não é uma vanguarda, não é uma elite formada numa universidade privada reservada, não é também o povo ao detrimento de pessoas que podem ser trabalhadores intelectuais, é compartilhado. Então, depende do que a gente vai fazer disso, construindo instituições igualitárias. Acho que não é nem demagógico, nem uma negação stricto, como dizer, iconoclasta, para quebrar a tradição a todo custo. É só uma insistência sobre um caso excepcional que ilumina, por radiação do seu princípio, uma reflexão política sobre a educação enquanto popular, digamos assim. Assumindo esse argumento, né, da igualdade das inteligências e da emancipação que ele promove
na sociedade como um todo. Eu acho que ao final desse grupo de leitura, seria muito bom a gente fazer uma reflexão sobre a quem serve o contrário disso. A que setor da sociedade poderia interessar uma desigualdade das inteligências, né? No sentido de promover uma assimetria tão grande entre as pessoas e entre as disciplinas, inclusive. De colocar a matemática melhor do que a geografia, melhor do que a filosofia. Eu acho que esse texto... Sobre isso, tem razão. Sobre isso, eu já responder tanto o que é o iluminismo, né? No sentido que quem tem interesse em manter a ideologia da desigualdade da inteligência é quem quiser te controlar, te dominar. Desse ponto de vista, eu não vejo o Rancière tão longe do iluminismo de Kant, pelo menos. César. Essa, quando ele ainda fala lá da figura de Sócrates, ele fala em socratismo, né? E aí ele fala assim, que constitui um aperfeiçoamento do embrutecimento, né? A figura de Sócrates, né? Eu acho que ele foi um pouco assim, ele generalizou a figura, né, do Sócrates de Platão, porque eu me lembro lá na aula de epistemologia, o senhor colocou a gente para ler o Teeteto, e quando Sócrates se coloca na condição de parteiro de ideias, eu acho que ele faz as bases, sim, de um mestre ignorante, assim, quando ele ajuda o Teeteto a constituir algumas ideias, assim, acerca do que seria conhecimento. Entendeu? Diferente, de fato, dessa exposição dele, né, quando ele vai colocar a figura do Mênon para relembrar as questões relacionadas à matemática, de fato. Concordo com ele em parte. Mas o Sócrates, por exemplo, que quando ele bota socratismo, ele parece que ele coloca todas as ideias sobre Sócrates dentro de uma mesma... Já expliquei que é um pouco exagerado esse ponto, mas eu acho que ele exagerou. Vamos ler de novo. O que faz Sócrates no Menone de Platão? Ele, basicamente, tenta manifestar uma ignorância que se ignorava, só que ele diz basicamente, ele guia o aluno segundo um certo método, então ele já conhece o caminho. O mestre ignorante, ele não sabe qual é o caminho que vai tomar o aluno. É um pouco a minha posição enquanto orientador, quando eu faço oposição com uma certa maneira de orientar, que planeja, tipo, no final do primeiro ano você tem já que ter uma divisão dos seus capítulos e aí você escreve 2 por ano. Eu digo, eu não sou esse tipo de orientador, porque eu aceito que a criação seja um caos. No início, você não tem uma visão clara do que você vai escrever. Eu aceito, mas eu adiciono, isso é o ponto de partida, não pode ser o ponto final. Então, você tem que escrever a cada vez, mesmo que talvez o capítulo 1 seja no final, uma parte do capítulo 6, e aí o capítulo 2 vai embora, porque não é mais o seu assunto. Então, o processo da criação ele pode ser muito mais caótico de uma coisa que segue um método já identificado. O que diz no capítulo que a gente acabou de ver, Rancière, é uma fuga controlada, uma coisa, é o escape game. O aluno tem que sair, mas você não sabe como. Ele vai ter que dar um jeito. É o contrário das vontades. Okay? Aí como, você não sabe. Olha a diferença com o coach que te diz, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Não, você tem que inventar. E não conhece. Imagina o cara que é coach na academia, não sabe da musculação. Ele não sabe o que é bom para você. Então, você vai ter que experimentar, ok? Ele vai ser o cara que vai te perguntar, mas quando você faz isso, te faz mal? Sim, aí então não faz. Ok? Mas ele não sabe o que tem que fazer. O Sócrates, ele sabe o que tem que fazer. Ele guia, ele já tem o saber e ele eleva o escravo até o saber dele. Ele não é um mestre ignorante. Então, ele diz na página seguinte, pode ser um caminho de saber, mas não é um caminho de emancipação. Porque é Sócrates que guia, não é o aluno que busca como sair da selva.
Né? Mas há uma diferença desse Sócrates do Meno para o Sócrates do Teeteto. A de convir, né? Porque eu vejo o Sócrates do Teeteto como emancipador, o diálogo do Teeteto. Bom, sim, mas não, porque o Teeteto ele duvida, ele não tem resultado positivo, é um diálogo aporético, mas todo mundo esquece, é porque começa definindo o saber com a opinião. Então, uma das lições do Teeteto pode ser o seguinte: quando você quer definir o saber com opinião, mesmo que seja opinião reta, com justificativa, você nunca vai conseguir, porque o saber só se justifica pela essência. Então, o Teeteto também pode se ler como uma confirmação da tendência essencialista do Menon. E não iria na mesma direção que você. Mas quando ele se coloca na situação de parteiro de ideias, né? Porque assim, quando ele traz a reflexão. Sim, tudo bem, mas o Rancière poderia dizer que aqui quem engana não é talvez Sócrates, mas é Platão. Platão já sabe o que ele quer de você, é rejeitar a opinião para ir para a essência. Então, não é o mesmo dispositivo de um orientador que recebe um aluno dizendo, bom, eu não sei bem qual direção você vai, mas você tem que ir, ok? É um pouco diferente. Eu, enquanto orientador, eu digo sempre para a pessoa, olha, eu aceito que você não concorde comigo. Eu sou liberal. O que não vou aceitar é você não ter argumento para me contestar. Mas eu aceito. Então, aqui Platão não aceita. Ele quer te convencer, de uma certa maneira. Por isso, o dispositivo de escrita de Platão é bem particular, não é o Sócrates histórico. Bom, já são 4 e pouco, talvez a gente vá terminar aqui. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Obrigado pela sua presença e atenção. Vamos ler o capítulo 3 para a semana que vem.